Eu não vejo a hora desse ano acabar, galera. Mais uma derrota, semifinal de Copa do Brasil chegando e o Vasco continua inconstante demais. Mas antes de falar desse jogo, por favor, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Valeu? Bom, primeiramente eu quero deixar claro aqui que hoje, no Brasileirão 2025, especificamente neste campeonato, o Vasco perder para o Mirassol é um resultado completamente normal. Se você achava que o Vasco tinha obrigação de ganhar ou qualquer coisa do tipo, você está completamente fora da realidade. Inclusive, aproveitar para parabenizar o Mirassol. Campanha fantástica, absurdo. Primeiro ano na Série A, direto pro G4, direto para a fase de grupos da Libertadores, jogando bem, dentro e fora de casa. Parabéns demais, campanha sensacional do Mirassol. E pra galera do caos, que fala que é uma vergonha perder pro Mirassol, ou que transforma em um vexame o Mirassol ir pra Libertadores e o Vasco não, nunca assistiu futebol, né? Isso é completamente normal, acontece e já aconteceu milhares de vezes. E não tem explicação para isso. É igual o Leicester lá em 2016 e o próprio Audax do Fernando Diniz. Acontece e ninguém consegue explicar o porquê. Não tem um porquê. Infelizmente, o mais provável é que no final do ano alguns desses jogadores vão para times grandes e não rendam isso. E o próprio Mirassol, ano que vem, não consiga repetir esse nível de atuação e de campanha. Eu vi muita gente falando o Vasco tinha que se espelhar, contratações de jogadores de Série B, veteranos, não tem estrangeiro. Meu amigo, se você pega os 11 do Mirassol, com esse treinador, muda eles, bota o uniforme do Vasco, muda lá para São Januário e fala, ó, esse aqui é o time do Vasco para esse campeonato. A gente cai para a Série Y, o Vasco faz pontuação negativa. Não tem isso, não tem uma fórmula. O próprio Rafael Guanais, eu vi muita gente também falando, deu uma aula no Diniz, ensinou estratégia pro Diniz, a diferença de nível dos dois técnicos. Cara, de novo, vocês nunca viram futebol, não é possível. Quantos e quantos técnicos já fizeram trabalhos assim com o time pequeno, depois muda e não vira nada, o cara não vira nada. O próprio Audax do Fernando Diniz deu um show, encantou todo mundo, e dali talvez só o Tietê tenha virado jogador de alto nível. Eu lembro do Ipatinga, que o Flamengo foi lá e contratou o técnico, que era o Ney Franco no caso, e um monte de jogador, teve o Walter Minhoca, que era o artilheiro lá. Os caras eram todos horríveis, mas estavam fazendo sucesso na Copa do Brasil com o Ipatinga. Teve o Paulista, teve o Santo André, já tiveram vários. E aí o jogador sai dali daquele contexto ali específico, daquele ambiente, e ele não rende, o técnico não rende. É uma coisa que acontece ali de todo mundo encaixar e sair ganhando de todo mundo. Mas dito isso, vamos falar desse jogo da 37ª rodada do Brasileirão. Graças a Deus, a penúltima tá acabando. No primeiro tempo ali, eu acho até que o Vasco fez um jogo equilibrado. Eu acho que o Vasco tentou bastante, pressionou e em um dado momento ele pressionou muito o Mirassol. Parecia que a qualquer momento o gol sairia, acabou que não saiu. Mas eu acho que o Vasco tentou controlar a bola, tocou de um lado para o outro, fez um jogo equilibrado no primeiro tempo. E o gol não saiu, infelizmente. Ali o 0-0 no intervalo, para mim estava justo. O Vasco jogou bem, o Mirassol teve a sua chance, o jogo pau a pau ali. E aí, num lance desastroso pra gente no segundo tempo, né? A gente perde o Piton e aí, na sequência, sai o gol. Pra mim, uma bobeada ali que a gente deu e os caras foram letais e fizeram 1-0 e aí complicou. O jogo continuava equilibrado e aí tava aquele 1-0 ali até que no final o Vasco vai com tudo pra cima, vai pro tudo ou nada. Tava todo mundo no campo de ataque, sai o contra-ataque e o Mirassol mata o jogo ali no último minuto. E aí um monte de gente querendo analisar o lance, que fulano tava muito adiantado. Isso aqui. Galera, pelo amor de Deus, o último lance do jogo tava 1-0, foi todo mundo pro ataque. Não saiu, a gente tomou, mas 1-0 ou 2-0 não dava nada também. É todo mundo no desespero. Aí, o Robert Renan avançou e fulano que tava... Não tem, ali naquele momento não tem tática, não tem nada. Tava todo mundo dando bico pra área e tentando achar um gol. Eu acho que alguns jogadores essenciais para o Vasco jogaram muito mal ontem. E talvez se eles tivessem jogado bem, no nível que a gente está acostumado a ver, o Vasco talvez vencesse o jogo. Por exemplo, o PH fez uma partida horrível. O PH que depois da seleção estava muito mal, jogou bem contra o Inter, ontem voltou muito mal. O Nuno, que é um jogador importantíssimo, o Nuno não se aguenta em pé, galera. Eu não sei se o Diniz vai botar time titular ou não contra o Galo. O Nuno não pode estar. O Nuno precisa descansar. Ele não se aguenta mais em pé. A dupla de volantes do Vasco ontem foi muito mal. O Robert Renan, o Léo Pelé com grife, é muito fraco. Inventaram para ele que ele é bom na saída com a bola, que ele é bom de passe, não acerta um. E defensivamente ele não marca ninguém. Inclusive, para mim, Lucas Freitas tem que voltar.
O Lucas Freitas é melhor que o Robert Renan, deixo isso aqui bem claro. E outro jogador que foi muito mal ontem foi o Coutinho, né? O Coutinho não só na questão técnica, de estar errando muito, ele estava tomando decisão errada, né? Tinham lances que era para ele só ajeitar para trás, ele tentava o drible, aí quando era para tentar um cruzamento, ele rolava para trás, ele estava tomando a decisão errada toda hora, isso não é comum. Tava num dia ruim, acontece, mas vários jogadores importantes em dias ruins, aí dá ruim pra gente. Pra mim, o ponto fundamental para essa impressão de que o Vasco jogou mal ou que não conseguia fazer nada foi a dupla de volantes. Os dois na marcação estavam mal, estavam meio perdidos. E o Barros marca muito, né? Ele é um leão na marcação. Mas com a bola no pé ele é muito ruim. Então, o que joga do lado dele, no caso o Thiago Mendes, tem que compensar. E o Thiago Mendes marcando é fraco. E ontem com a bola no pé ele estava errando tudo. Inclusive ele falou isso na entrevista, né? Que ele estava errando tudo. E aí fica complicado, porque a gente ficava perdendo o meio toda hora. E aí o Mirassol começou a tomar conta do jogo ali. E mesmo com todas essas situações, o Vasco ainda teve boas chances. O Ryan no primeiro tempo acerta um chute bonito no canto, né? O Walter faz uma defesaça. E ali no final tava 1-0, o Vasco na pressão, o David perde um gol que eu não sei como que a bola não entrou. Não, pra mim não é gol perdido do David, eu acho que ele bateu certinho, perfeito no canto. A bola raspou na trave e não entrou. E aí se entra é outra percepção da galera, é um jogo bom, pô, boa, fez um jogo bom contra o Mirassol, cara. Porque a visão é assim, né? Se empatasse, não, o Mirassol é o quarto colocado, é a sensação do campeonato, foi um bom empate. Aí perdeu. Como é que perde pro Mirassol? Eu acho que o Diniz demorou muito pra mexer ontem. O Nuno não se aguentava em pé, fazia um jogo horrível. Claramente ele não estava bem. E aí o Diniz volta do intervalo com o mesmo time. O Thiago Mendes estava muito mal também. E ele mantém. E ontem claramente era um jogo pro Verratti. A bola ficava passando ali na frente do gol toda hora e não tinha ninguém pra botar pra dentro. E ele demora muito pra mexer. E aí sai o gol, na hora que sai o gol ele vai e tira o Nuno, muda o time. Então assim, acho que ele esperou tomar o gol pra mudar. É uma crença de que a coisa claramente não tá dando certo, agora vai dar certo. Virou rotina também no Vasco. Todo jogo dá 20, 25 minutos de intervalo, porque supostamente ele tá corrigindo o time. Aí volta com o mesmo time e a mesma coisa. Mas apesar da derrota, a notícia triste da noite é o Piton, né? A lesão ali dele, a imagem é muito feia, o desespero dele também ali deixa a gente preocupado de que é uma lesão grave, ou pelo menos algo que ele não joga mais esse ano. Então, se isso realmente se confirmar, a gente teria que ir para uma semifinal de Copa do Brasil e uma hipotética final com Pumita improvisado na lateral esquerda. E aí é uma coisa muito engraçada porque o Piton ficou fora ali uns 5 jogos e a galera começou a falar, o Puma tem que ficar, o Puma improvisado é melhor que o Piton. E aí o Piton machuca e o Puma vai ser improvisado, a mesma galera tá, meu Deus do céu, perdemos o Piton, vai jogar o Puma. A galera é reclamar por reclamar. É só pra reclamar mesmo. Não tem uma base. Porque assim, o Piton tem 3 anos que ele é o maior garçom do Vasco. E ele é top 5 laterais esquerdos do país. E a galera pega no pé do Piton todo jogo. O Piton fez isso, o Piton fez... Aí ele se machuca, meu Deus do céu, acabou o ano. Acabou o ano, a gente não tem o Piton. Por fim, eu queria falar do papelão que uma parte da torcida do Vasco passou ontem, tentando agredir o ex-presidente Jorge Salgado. Um idoso de quase 80 anos estava na arquibancada ontem e um bando de animal tentando agredir o cara e teve que ser escoltado. Um monte de gente tentando bater no cara de quase 80 anos, bando de marmanjo de 30 anos, querendo bater no cara. Rapaziada, vocês precisam aprender a conviver em sociedade. Agora vamos focar nessa semana aí de preparação, vamos ver o que o Diniz vai fazer. Eu sou a favor de poupar todo mundo contra o Galo, Brasileirão já foi, o foco tem que ser a semifinal da Copa do Brasil. Esse descanso seria muito bom pro Vasco, viria em um ótimo momento, eu acho que tá precisando, mas o que será que o Diniz vai fazer? Vamos ver aí nos próximos dias. E é isso. Abraço. Seremos campeões.